Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje é o empresário Jorge Drum, pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB. Jorge, bem-vindo. Obrigado, Miron, pelo convite. Fico muito feliz e honrado de poder estar participando contigo aqui na Gramado TV para esse bate-papo com os teus ouvintes. Você foi candidato a deputado a última vez em 2010. Você fez mais de 24 mil votos, uma boa votação. O que levou você a demorar 12 anos para voltar a se candidatar? Olha, Miron, uma coisa que eu sempre defendi, e quem me acompanha na política, desde a época que eu fui vereador, lá em 2004, aí já se vão 18 anos, né? Eu sempre defendi que a região das Hortênsias deveria, sim, ter representatividade política, não só na Assembleia Legislativa aqui no Estado, quanto também no Congresso Nacional, se possível. Por que eu falo em representatividade política? Muitos dizem, até tem aqueles mais incrédulos com a política, aqueles mais desacreditados, e muitas vezes com razão, né, Miron? A gente acompanha tanta coisa desse meio político que a gente não tem nem como dizer para as pessoas que elas estão equivocadas. Mas o que acontece é que muitos dizem que não faz diferença nenhuma ter um representante aqui da região ou não, que isso não muda em nada. E eu já acho o contrário, eu acho que isso muda sim. E essa é talvez a grande questão, a grande motivação que me entrou, né, que me fez entrar novamente numa disputa eleitoral 12 anos depois daquela eleição de 2010, que eu acabei ficando na suplência, né, fiquei num primeiro momento como segundo suplente, depois na primeira suplência e assumi por 30 dias apenas, que infelizmente não se consegue fazer nada nesse curto espaço de tempo. E eu creio que essa representatividade é muito importante, porque o parlamento, como o nome já diz, é de parlar, é onde tu fala, é onde tu tem voz. E a região das Hortênsias precisa ter essa voz ativa, porque no mandato, na legislatura, é que se define as grandes ações de uma região. A gente pode trazer isso para uma realidade municipal, onde os vereadores que têm mandato, de fato, eles têm uma importância muito grande naquilo que o executivo define. E um exemplo que eu te daria, ontem ainda eu tive uma reunião com o nosso diretor de desenvolvimento e qualificação do turismo do Rio Grande do Sul, que é um gramadense, o João Bertoldi. O governo do estado está com um valor de 198 milhões destinados às regiões turísticas. E desses 198 milhões, nós temos uma pequena fatia vindo para cá. 8 milhões para Gramado, para concluir aquela rodovia aqui do Caracol. 8 milhões alguma coisinha. 6 milhões para Nova Petrópolis, para a estrada ali de 9 Colônias, né? Aquela estrada do interior que liga ali com a linha Marcondes, localidade que eu nasci. 600 mil para Três Coroas e 600 mil para São Chico. Então é pouco. Eu tenho certeza, e isso eu falo com conhecimento de causa, que se nós tivéssemos um deputado estadual eleito, com mandato, com assento na Assembleia Legislativa, com certeza o trabalho para que esse valor fosse muito maior, vindo aqui para a região, a gente no mínimo dobraria ou até triplicaria esse valor. Você não acha também que, tendo um representante na Assembleia, se poderia ter mais força para indicar um secretário de turismo? É inacreditável que a região não tenha um secretário de turismo. Faz desde os anos 80, com o empresário Horst Volk, que Gramado, Canela e região não tem um representante no turismo estadual. Com certeza, Miron. O parlamento ele tem um poder muito grande, porque qualquer governo, qualquer governador, o executivo estadual, tudo que ele precisar aprovar de projetos de lei, mudanças na legislação, tem que passar pelo Parlamento Gaúcho, pela Assembleia. Então ele vai dar mais importância a quem tem assento na Assembleia para poder votar os projetos. O tal do... a gente fala muito a nível nacional do presidencialismo de coalizão. Muito se fala nessa questão do centrão, que na verdade comanda o Brasil desde Fernando Collor, né? Começou com Collor, FHC, Lula, Dilma, Bolsonaro, Temer no meio, um mandato tampão ali, mas o centrão comanda, porque ele tem um assento muito grande no parlamento. E é isso que a gente precisa fazer aqui no Rio Grande do Sul. A região precisa ter o seu assento
para que a gente possa melhorar essa relação. E com relação à Secretaria de Turismo, eu, na verdade, fui o último a ocupar esse posto por 2 meses apenas. Eu era adjunto entre 2008 e 2010. A ex-governadora Ieda não deu muita chance. Não, e o governador Eduardo Leite da mesma forma. Eu sou do PSDB, sou do mesmo partido do governador, mas é uma crítica que eu tenho que fazer. Porque acima do meu relacionamento com o governo do Estado, acima do meu relacionamento, da minha militância política, vem a cidade de Gramado, a cidade de Canela e toda a região das Hortênsias. Isso vem acima de qualquer relação político-partidária. E o governador Eduardo Leite realmente não deu importância para o turismo do Rio Grande do Sul, para a nossa região. Tanto é que, se perguntar para o trade turístico, para os empresários, mesmo para a imprensa, né, Miron? A maioria nem sabe quem foram os secretários de turismo que passaram ao longo do governo Eduardo Leite. Ele fez meramente uma permuta por troca de apoio de coalizão na Assembleia. Na verdade, foi isso. Isso é muito ruim. Por isso, eu volto a dizer da importância de ter um deputado eleito aqui pela região. Mas vai ser difícil chegar lá, é claro, é óbvio, ainda mais quando você tem um adversário dentro do partido, porque o vice-prefeito de Canela, Gilberto César, já demonstrou interesse em ser candidato a deputado estadual. Vocês vão fazer algum tipo de acordo para que tenhamos somente um candidato na região? Olha, primeiro a gente tem que dizer o seguinte, é um direito e é legítimo que cada membro filiado a um partido coloque seu nome à disposição para concorrer. Me parece que o vice-prefeito de Canela ele teve 3 anos e meio para construir essa candidatura aqui na região. Como isso não aconteceu, eu vi que tinha uma lacuna e ia ser preenchida. E eu me coloquei para preencher essa lacuna aqui pela região das Hortênsias. Porque não adianta, e isso eu falo por experiência própria, não adianta nada a gente buscar votos a 100, 150, 200 quilômetros daqui. Nós vamos ser paraquedistas lá nas outras cidades. Nós temos que trabalhar aqui. É aquilo que agora, vou até usar um comentário do Miron numa conversa em off aqui antes da gente entrar no ar, que ele usou o termo síndico. Então, o deputado estadual ele tem que ser o síndico da região. O que é ser síndico? É ele entender as reais necessidades e as demandas da região. E nós batíamos um papo aqui antes, até falando do nosso interior, que muitas vezes o pessoal fala em trazer patrola, máquinas, equipamentos para manutenção de estradas no interior. Nós aqui em Gramado, a gente sabe que o nosso interior quer outras 2 coisas que não é patrola para manutenção de estrada. Ele quer asfalto, aonde ainda não tem, ou a manutenção do asfalto que já existe, e internet de altíssima qualidade. Porque o nosso colono, a pessoa que vive no interior da cidade, ele precisa da internet, porque a gente não vive mais numa ilha hoje em dia, né? Ele é um produtor que precisa emitir nota fiscal, ele precisa de internet de qualidade para fazer isso. Ele faz negócio pelo Instagram, pelo WhatsApp, ele se comunica com o mundo através dessa ferramenta maravilhosa, né, que a gente tem em mãos hoje e que nos dá essa possibilidade. Então ele tem que ser um grande síndico. Como eu entendo que isso não aconteceu, nenhum representante da região, incluindo o vice-prefeito de Canela, incluindo o Elton Weber, que é o deputado estadual que é de Nova Petrópolis, e que não se elegeu na região das Hortênsias. Ele se elegeu por um sindicato, pela FETAG, que é a Federação da Agricultura Familiar, dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. Então nós não temos um representante autêntico da região que entenda a região. E eu tenho falado muito, Miron, se tu me der a liberdade, eu lancei 2 questões que para mim são fundamentais e que pesaram muito nessa decisão. A primeira delas, nós temos que deixar de eleger personagens. O Brasil, nas últimas eleições, ele se apaixonou em eleger personagens. O cara que vai para a rede social, dá uma de valente, ele dá uma de grande influenciador, enfim, ele cria um personagem e as pessoas votam nesse personagem. Eu estou me apresentando aqui do jeito que eu sou. Exatamente. E eu vou apresentar na campanha, já na pré-campanha, a minha carteira de trabalho, assinada com 12 anos de idade, quando ainda podia ter a carteira de menor. Hoje, qualquer um que for contratar alguém com 12 anos de idade está sujeito a ir preso, né? Vai se incomodar muito. Então, a minha carteira de trabalho assinada com 12 anos de idade e o contrato social da minha empresa, que existe há 29, quase 30 anos, onde muitas carteiras de trabalho foram assinadas.
O que eu quero dizer com isso, Miron? Nós temos que parar de eleger políticos de carreira e personagens que se criam em época de eleição. Por que eu digo isso? Porque o político ele vive numa grande ilha da fantasia, ele vive dentro de uma bolha, seja em Porto Alegre, seja em Brasília, ele não tem noção do que acontece e nós, Miron... A vida real. A vida real, o mundo como ele é. Então, assim, tu é uma das figuras aqui jornalísticas da nossa região, do estado, talvez com uma experiência muito boa, e um dos melhores profissionais da comunicação que nós temos aqui, e somos felizes em ter um Miron Neto aqui de Gramado, que tem essa envergadura, não só local, regional, mas estadual. Tu sabe muito bem, Miron, do que isso representa. Ou seja, o político, nós aqui de Gramado, que esfregamos o umbigo no balcão de segunda a segunda, trabalhando, tendo que deixar os filhos numa creche para trabalhar de noite, trabalhar sábados, domingos, feriados, né? Muitas vezes jornadas de trabalho de 10, 12, 14 horas, nós entendemos isso e o político tem que entender isso. E o segundo aspecto é que mandato foi feito para ser cumprido. Eu entendo que o vice-prefeito de Canela, ele foi eleito vice-prefeito, ele tem que cumprir o mandato. Nós temos que parar com esse negócio de ficar pulando de galho em galho só pensando na próxima eleição. Nós temos que trabalhar para aquilo que nós fomos eleitos. Mesmo que ele não é o prefeito, ele é o vice, mas ele é o reserva do prefeito. Ele não é o presidente da Câmara que foi eleito para ser reserva do prefeito. E isso nós temos que cumprir porque eu cometi esse erro. Eu cometi esse equívoco lá em 2006, quando eu renunciei ao meu mandato de vereador, pela metade, 2 anos, e fui para o governo do estado. Eu aprendi na prática que a gente deve cumprir mandato sim. O Dória fez isso em São Paulo, já 2 vezes não cumpriu o mandato. Eduardo Leite não cumpriu o mandato agora e deveria cumprir o mandato até o dia 31 de dezembro desse ano, tem que cumprir mandato sim. E eu estou com compromisso. Me elegendo deputado, eu vou cumprir o mandato dos 4 anos. Jorge Drum, sorte na caminhada e muito obrigado pela entrevista. Opa, eu que agradeço, Miron, pelo convite, pela oportunidade de poder estar me comunicando com todos aqueles que te seguem, né? E para nós sempre é uma honra poder dizer aquilo que a gente pensa, é o começo de uma jornada, de uma caminhada. E o que eu diria, Miron, se tu me der essa liberdade, para que as pessoas façam uma reflexão, as pessoas principalmente aqui da região, que elas reflitam com muito carinho dessa necessidade que a gente tem hoje em melhorar esse relacionamento da região com o estado do Rio Grande do Sul. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E sempre bom. Qualidade e economia todo dia.